incluindo. Então, as três questões estão respondidas de maneira adequada ao deputado Bolsonaro. Conceda a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tá ok. Senhor presidente, só pegando um gancho aqui no Paulo Pimenta, e se ele quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, terá um minuto depois. Deveria parabenizar o deputado Jair Bolsonaro, pois o Youssef disse que ele era um dos PP que não está no Petrolão. Assim como o ministro Joaquim Barbosa do STF disse que o Bolsonaro foi um dos que não votou junto com o PT, logo não estava no mensalão. O senhor deveria dar os parabéns ao deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente. Vou só pedir para que respeitem o tempo do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas perfeito. Só respeitar o tempo do deputado Eduardo Bolsonaro. Segura aí. Senhora presidente, estou a comunicar aos dois expositores, ao Marcelo Reis e à procuradora Beatriz Kisses, ambos do Revoltados Online, que isso é que dá, mostrar o rosto e ter opinião, ao contrário, por exemplo, dos black blocs, que não mostram o rosto, e relembro aqui o fato da morte do cinegrafista, que me fugiu agora o nome na cabeça, cinegrafista Santiago, e que o PSOL, a linha auxiliar do PT, ofereceu assistência jurídica gratuita a esses dois homicidas. Então esse é que é um dos tipos de crime que nós temos que investigar nessa sessão. E deputado Paulo Pimenta, mais uma vez lhe cito, para dizer o seguinte: doação é um ato voluntário. Ao contrário, por exemplo, do MST, que o senhor disse que o Revoltados Online não tem CNPJ. Quem não tem CNPJ e recursos escusos, muitos duvidosos, inclusive oriundos do contribuinte, é o MST, o partido que o líder do partido do senhor, o presidente Lula, já disse que é o exército deles. Vamos investigar aqui o Wagner Freitas da CUT, que disse que pegaria em armas se alguém tentasse derrubar a presidência da República. Esses é que são os verdadeiros crimes de ódio que nós temos que investigar nessa casa. E, senhora presidente, já que nós não temos muito tempo, eu vou poupar o Mauriase, que falou que o conservador tem que ter um bom paredão, uma boa munição. Mas, senhora presidente, eu causo estranheza de que não esteja presente aqui o autor do requerimento que convidou o Marcelo Reis e a Beatriz Kisses para estar aqui, o deputado federal João Willis. E aqui eu consegui elencar rapidamente, pois o tempo não é suficiente, algumas incoerências dele. Eu sei que ele está nos assistindo pela televisão ou vai assistir no YouTube, pois é o deputado virtual. Vamos lá. Primeiro, o deputado João Willis, ele sugeriu que essa audiência fosse fechada. Eu não sei o porquê dessa audiência poderia ser fechada. E não soube explicar isso. O deputado João Willis, o deputado João Willis foi o escolhido pela senhora Dilma Rousseff como representante dos jovens e critica o jovem Kim Kataguiri do movimento Brasil Livre exatamente por ser jovem e liderar um movimento de rua. Não tem qualquer outra acusação. Esse é o representante dos jovens do PT, não meu. É um deputado que se vestiu de Che Guevara, uma pessoa marcada pela perseguição e execução de homossexuais. E também continua aqui. É contra a redução da maioridade penal e a favor de um projeto de lei que permite ao menor de idade fazer uma cirurgia irreversível, que é a mudança de sexo. E de quebra, ainda apoia o PL 1780 de 2011, nas letras do projeto de lei, abre aspas, torna-se obrigatório o ensino à cultura árabe e à tradição islâmica, fecha aspas, nas escolas. Eu queria que ele desse o exemplo e fizesse como pregou Dilma Rousseff, fosse lá no Estado Islâmico, em loco, conversar com os terroristas do Estado Islâmico. Mas não, ele prefere falar todas essas asneiras porque ele pode chegar e não comparecer a essa audiência, que ele sabe que a gente está aqui e vai cobrar ele disso. Coerência acima de tudo. Minha avó me ensinou, o sujo não pode falar do mal lavado, e a gente sabe que ele não tem a mínima moral
para convocar a doutora Beatriz, ao Marcelo, a Carla Zambelli e nem a Indiana, também, do Faca na Caveira. Não tem moral. E enquanto eu estiver presente nessa casa e convocações desse tipo, que só visam interesses próprios, vierem aqui nessa comissão, eu estarei aqui para defendê-los. Boa tarde a todos. Conceda a palavra ao deputado Nelson Marquesan. Incluindo. Então, as três questões estão respondidas de maneira adequada ao deputado Bolsonaro. Conceda a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tá ok. Senhor presidente, só pegando um gancho aqui no Paulo Pimenta, e se ele quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, terá um minuto depois. Deveria parabenizar o deputado Jair Bolsonaro, pois o Youssef disse que ele era um dos PP que não está no Petrolão. Assim como o ministro Joaquim Barbosa do STF disse que o Bolsonaro foi um dos que não votou junto com o PT, logo não estava no mensalão. O senhor deveria dar os parabéns ao deputado Jair Bolsonaro. Primeiro, o deputado João Willis, ele sugeriu que essa audiência fosse fechada. Eu não sei o porquê dessa audiência poderia ser fechada. E não soube explicar isso. O deputado João Willis, o deputado João Willis foi o escolhido pela senhora Dilma Rousseff como representante dos jovens e critica o jovem Kim Kataguiri do movimento Brasil Livre exatamente por ser jovem e liderar um movimento de rua. Não tem qualquer outra acusação. Esse é o representante dos jovens do PT, não meu. É um deputado que se vestiu de Che Guevara. Uma pessoa marcada do senhor, o presidente Lula, já disse que é o exército deles. Vamos investigar aqui o Wagner Freitas da CUT, que disse que pegaria em armas se alguém tentasse derrubar a presidência da República. Esses é que são os verdadeiros crimes de ódio que nós temos que investigar nessa casa. E, senhora presidente, já que nós não temos muito tempo, eu vou poupar o Mauriase, que falou que o conservador tem que ter um bom paredão, uma boa munição. Mas, senhora presidente, eu causo estranheza de que não esteja presente aqui o autor do requerimento que convidou o Marcelo Reis e a Beatriz Kisses para estar aqui, o deputado federal João Willis. E aqui eu consegui elencar rapidamente, pois o tempo não é suficiente, algumas incoerências dele. Eu sei que ele está nos assistindo pela televisão ou vai assistir no YouTube, pois é o deputado virtual. Vamos lá. Primeiro. Senhor presidente. Vou só pedir para que respeitem o tempo do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas perfeito. Só respeitar o tempo do deputado Eduardo Bolsonaro. Segura aí. Senhora presidente, só comunicar aos dois expositores, ao Marcelo Reis e à procuradora Beatriz Kisses, ambos do Revoltados Online, que isso é que dá, mostrar o rosto e ter opinião. Ao contrário, por exemplo, dos Black Blocs, que não mostram o rosto. E relembro aqui o fato da morte do cinegrafista, que me fugiu agora o nome na cabeça, cinegrafista Santiago, e que o PSOL, a linha auxiliar do PT, ofereceu assistência jurídica gratuita a esses dois homicidas. Então esse é que é um dos tipos de crime que nós temos que investigar nessa sessão. E deputado Paulo Pimenta, mais uma vez lhe cito, para dizer o seguinte: doação é um ato voluntário. Ao contrário, por exemplo, do MST, que o senhor disse que o Revoltados Online não tem CNPJ. Quem não tem CNPJ e recursos escusos, muitos duvidosos, inclusive oriundos do contribuinte, é o MST, o partido que o líder do partido